Tem Copa do Brasil na fase já mais aguda da competição. E tem também, agora, a fase playoff da Sul-Americana. Então, o que vem por aí? Essa é uma grande questão e nós vamos debater isso aqui no nosso canal. Então vamos juntos. Vamos lá, galera. Jogadores de férias até o próximo dia 23. Lembrando, já falei isso aqui no canal e repito, isso já faz parte de um acordo para que no fim do ano não tenha que dar 30 dias para o elenco. Afinal de contas, o time vem de uma batida grande, porém, o ano que vem também o calendário será apertado. Então, pagar os 10 dias significa antecipar a volta ao trabalho no ano que vem. E aí o Vasco pode levar vantagem no Campeonato Carioca, porque dos 4 grandes, com certeza é o time que vai voltar antes, a não ser que Flamengo, Fluminense e Botafogo cortem mais as férias dos jogadores. Pode ser, vamos dar só 15 dias, vamos tirar 15 e deixar 15 para o meio do ano. Enfim, eu não sei qual vai ser a conta deles, mas eles estão jogando o Mundial de Clubes. E isso faz toda a diferença para o calendário deles. Mas aí cada um com seus problemas. Fato é que o Vasco vai aproveitar essa parada para... A nova comissão técnica, que chegou tem pouco mais de um mês, está comandando o Vasco da Gama, vem de um grande resultado diante do São Paulo, fora de casa, com uma grande atuação. Nós vimos isso, não estou inventando, nem colocando de forma maior do que foi, não. Foi uma grande atuação, com autoridade, uma vitória convincente. Agora tem um mês pela frente. Esses 10 dias para que o planejamento da comissão técnica comece a valer. Porque há um entendimento do Diniz e da diretoria que eles precisam estar cada vez mais próximos ao novo diretor executivo que chega semana que vem, o Admar Lopes. E é ele quem está tocando as negociações. O Diniz já entregou as posições à diretoria, os nomes que ele precisa, alguns já foram tratados. A diretoria está em busca, abrindo espaço na folha. Souza e Capasso foram embora, Payet foi embora recentemente, então aos poucos a diretoria vai abrindo espaço também na folha inchada do Vasco. O Vasco tem uma folha salarial muito alta. Jogadores que recebem salários altíssimos e não entregam para salários altíssimos. Há uma pendência a resolver, aliás, duas muito grandes. Léo Jardim e também Felipe Coutinho. Felipe depende do distrato dele com o Aston Villa. Caso não aconteça, o clube inglês teria que novamente emprestar ao Vasco. Não é nada do outro mundo, porém, as notícias que vêm da Inglaterra dão conta de que o Aston Villa quer rescindir o contrato e o Felipe Coutinho com seu staff, eles estão também dispostos a fazer esse movimento e entrar em um acordo, já que o Felipe teria pelo menos mais um ano pela frente com um salário altíssimo. O salário do Felipe bateria algo em torno anual de 50 milhões de reais. Ele vai rescindir e falar assim, não, eu aceito, vamos rescindir, apertar as mãos aqui, ou vai acertar por um valor, parcela mais para frente, enfim. Fato é que se ele ficar livre no mercado, a diretoria do Vasco entende que vai ser, entre aspas, mais fácil conversar com o Felipe e com o staff dele. Por quê? Ambos querem ficar. O jogador ambientado de volta ao Rio de Janeiro, morando numa belíssima casa na Barra da Tijuca com a sua família por perto, com os amigos, enfim, e no clube de coração dele. E jogando com o Fernando Diniz, que é um fã do futebol do Felipe Coutinho. E o Coutinho gosta muito da forma como o Diniz trabalha. Já tinha informações, o mundo da bola, a bola gira muito rapidamente, e todo mundo conversa. Então, o Coutinho queria trabalhar com o Diniz e o Diniz queria trabalhar com o Coutinho. E agora aconteceu. E ambos no Vasco. Não pode ter sido apenas por alguns jogos, já que um mês de trabalho e terminou o contrato do Coutinho. A tendência é que ele permaneça para pelo menos mais um ano. No entanto, o Vasco quer um contrato maior. E o Vasco está negociando pelo menos 2 anos de contrato com o Felipe Coutinho. Falando em tempo de contrato, em negociação, Léo Jardim. Isso tudo faz parte do período de férias / preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, oitavas de final da Copa do Brasil. E a negociação com o Léo Jardim. Ela está emperrada junto ao empresário Paulo Pitombeira. Por outro lado, o profissional do Vasco não se manifesta. Vai jogando, ele não se recusa a jogar, porque ele é profissional, ele tem que cumprir os seus deveres.
E agora há uma leitura do lado do Léo Jardim, eu li isso em algum site, alguém publicou isso, que os representantes entendem que essa cláusula de renovação automática ela não pode ser exercida se ele não cumprir o tempo necessário, né, os jogos necessários. Sim, vamos partir desse pressuposto. Ainda falta pelo menos mais um jogo, que só vai ser realizado dia 13 de julho. Só que dia 1º são 6 meses antes do contrato terminar. Ele pode assinar um pré-contrato? Não. O entendimento dos juristas com quem conversei? Não. E esse caso pode parar na FIFA. Porque se o Léo Jardim, no peito e na raça, resolver trairá o Vasco, meter um pré-contrato com outro clube porque quer ir embora, quer ganhar mais, acha que no Vasco não vai ser campeão, ele tem todo o direito. Só que cumpra a palavra e a escrita de um homem. A assinatura vale muito. Aliás, a palavra vale mais, mas no futebol tem que ter assinatura. E se o staff do Léo Jardim levar a ferro e fogo, achar que 1º de julho ele pode assinar com qualquer outro clube e em 1º de janeiro estará lá, lê do engano. Conversei com muita gente da bola, esse caso vai parar na FIFA, inclusive, e ele vai ser impedido de trabalhar. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: vale a pena esse desgaste? Como diz meu amigo, meu irmão João Guilherme, há necessidade? Irritar o torcedor, negociar faz parte. Agora, do jeito que está sendo conduzida pelo empresário dele a negociação, e o Léo Jardim deveria já se manifestar para o Vasco, não precisa virar público, mas para o Vasco. Ele já disse, segundo me disseram de dentro do Vasco, que ele não tinha ciência de tantas propostas que ele recebeu. Opa! Ai não, papai! Ai não! Não, né? Bom, na volta do Campeonato Brasileiro, o Vasco está na 13ª posição. Subir mais dentro do Campeonato Brasileiro vai ser fundamental, só que tem outras 2 competições que vão chegar juntas com o Brasileiro. Sul-Americana, que é um play-off, Independente Del Valle, altitude em Quito, o primeiro jogo. Tem que saber jogar, ser inteligente, fechadinho para trazer o jogo para dentro de casa, para o nosso território hostil, que é São Januário. Aí sim avançar para as oitavas de final, onde essa fase o Vasco já está na Copa do Brasil. Começa a decidir fora com o CSA, tem que saber jogar com o torcedor ao seu lado no Nordeste, porque o Vasco tem torcida espalhada em todo o país, e trazer também a decisão para casa. Porra, Azevedo, mas você acha que o Vasco tem elenco para 3 competições? Eu quero o Vasco jogando 3 competições. E tem que ser inteligente para jogar. Aproveitar, ganhar, avançar. Isso é prestígio. Estar no Mundial de Clubes não é um prestígio? Não importa se você vai ficar na fase de grupos. Cada brasileiro que está lá está levando 85 milhões de reais só pela participação inicial. Ruim? Ter contato com outras culturas de futebol? Expor uma vitrine mundial aos seus atletas? Pensa nisso. Um grande abraço, fanático vascaíno, muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva no nosso canal, porque aqui é a sua casa, ó. Aqui a gente fala com amor, fala de Vasco. Foi ele quem tomou a decisão de arcar com uma despesa, pensar numa logística e trazer o Ryan, que estava com a seleção sub-20 no Egito, fora da delegação, para que ele pudesse chegar antes ao Brasil e reforçar o Vasco na partida diante do São Paulo. Se mostrou uma decisão muito assertiva. O Ryan foi decisivo nos 2 primeiros gols do Vasco, né? Fazendo o primeiro e trabalhando com raça a jogada do segundo. Parabéns. Bom, o futuro do Ryan parece ser mesmo na Inglaterra. Preste atenção nesse corte que eu fiz no nosso pós-jogo do programa Hora do Vasco, logo após a partida. E, cara, se você vê a participação do Ryan utilizando-se da sua melhor forma, que é a parte física, ele entendeu, o Ryan entendeu que a finalização de média a longa distância e a luta no físico são as valências dele. Parece que o Diniz ensinou a ele que ele precisa utilizar essas questões. Tipo assim, ó, Ryan, você tem que utilizar, cara, a sua perna esquerda, que você chuta muito forte, e o seu embate físico. Você tem que ser um cara do duelo. Então ele começa a desenvolver muito o seu futebol, começa a ser um jogador interessante, né? Realmente é um jogador hoje, nos 3 gols tem participação, e a gente coloca aí o Ryan como um jogador que hoje
mostra uma evolução, né? Mostra uma evolução interessante, mostra que o Vasco pode mais realmente vendê-lo de uma forma otimizada, de uma forma mais completa, transformar esse jogador numa peça importante. É muito jovem, tem uma força física muito grande, é um jogador de Premier League. Todos nós sabemos que jogadores da altura e da força do Ryan e da finalização são muito utilizados na Premier League, todos nós sabemos disso. É muito raro encontrar um jogador nessa idade e que o desenvolvimento dele vai ser maior. E o Diniz fala, né, que trazer o Ryan, vender o Ryan agora seria rasgar dinheiro, porque ele não pode ser vendido agora, ele tem que ser vendido depois, vai vender por menos. Só que a gente observa que o Vasco, por ter uma dificuldade financeira, já observava o Ryan, né? E obviamente pelas escolhas dos comandantes da comissão técnica, como o Fábio Carille, por exemplo, não ia desenvolver o Ryan de forma alguma. O Ryan era mais uma opção de segundo tempo, de um jovem que está tentando chegar, mas não vai chegar. E quando o Diniz chega, ele promove o Ryan para jogar de uma forma diferente, muito mais atacando o meio do que propriamente a última linha, né? A linha de fundo. É um jogador que perde verticalidade, mas ganha nessa condução de bola central, que proporciona uma finalização, né? Então, ele começa a notar, né, que o Ryan se desenvolve dessa forma e vai ser difícil segurar um garoto com a força e velocidade que ele tem quando está com a bola nos pés. Vai destacar que ele ainda precisa acelerar um pouco mais em alguns lances, precisa acelerar um pouco mais em algumas jogadas, ele precisa ter essa passada de marcha ali da terceira para a quarta, para soltar um pouco mais em momentos que ele precisa dar uma arrancada sem a bola ou até mesmo para disputa contra o zagueiro. Ele arranca muito mais com a posse de bola do que sem a bola. Então, mas é momentos que ele vai com toda certeza evoluir. É um jovem e já está evoluindo. Está claro a evolução do Ryan e com toda certeza absoluta vai ser um jogador de Premier League. Não tenha dúvida. O Ryan só sai para o futebol da Inglaterra, não sai para outro país. Esquece Itália. A análise sobre o jogador já mostra que o Ryan é um jogador de Premier League. O Ryan é muito bom de bola. O Ryan é um garoto com questões psicológicas que são normais para um menino de 18 anos. Insegurança, medo, dificuldade na confiança. Lineker, você jogou bola, irmão, sabe bem. Baran, você acompanha futebol há muito tempo. Uma atuação dessa dentro do Morumbi pode ser divisor de águas na vida de um jogador desse. Porque o cara ganha, enfim, a confiança da maturidade. E eu falei, e eu não sou melhor do que ninguém porque eu falei isso, é porque eu sempre soube do potencial desse moleque. E com o Diniz, eu falo, o Diniz vai botar o Ryan ou na seleção ou na Europa. Eu não sei qual vai ser a ordem. Se ele vai primeiro para a Europa, depois para a seleção, ou se ele vai primeiro para a seleção, depois para a Europa. Mas anotem o que eu estou falando. Porque o Diniz vai potencializar o Ryan. É óbvio que isso vai acontecer. Aí é um puta de um treinador que consegue potencializar um craque e um garoto que é um puta talento precisando de oportunidade e de confiança. Encontrou. Aquele gol do Ryan não é gol de jogador normal. Consegue catar, arrancar, passar no meio de todo mundo, chutar a bola. Não é normal, cara. Ele é bom e sempre foi bom. Acho que a gente é covarde com os moleques. Esse é horroroso, esse é ruim, esse é isso, esse é aquilo. Galera, nem todo mundo é o Neymar. Tanto é que tem poucos, ou quase nenhum. Maturidade. Cadê o Hendrick? Não tá sumido? Não era o craque? Ele é muito bom de bola. O Hendrick vai precisar de tempo para amadurecer. Assim como o Ryan precisa de tempo para amadurecer. Assim como o Ryan vai oscilar. Daqui a pouco ele vai fazer um jogo ruim. Aí vão vir os mesmos babacas de sempre falando: o Ryan é ruim, tá vendo aí? Jogou aquele jogo bem, já tá jogando mal de novo. Jogador de base oscila. Oscila. O Galarza, que tanto foi tirado pra merda, é titular da seleção do Paraguai. Tá indo pro Ajax da Holanda. O Tadjeres está vendendo pelo triplo do preço que pagou o Vasco. Tem que ter noção para analisar a base, gente.
O Ryan é muito bom. Muito bom. E já se preparem, para você que não gosta do Vasco, está aqui assistindo a live, você que é um vagabundo que torce contra, hoje está aqui tentando ver alguma coisa, se prepara, tá? Que você que falava que o Ryan é ruim, se prepara, porque vem aí Elder, Zucarello, Bruno Lopes, o Ítalo também é muito bom, Juninho, Ramon Rick e tantos outros moleques da base que são bons pra cacete. E que vocês ainda vão encontrar o GB, que hoje estava aí relacionado. O Vasco da Gama, amigos. A gente faz craque na colina sempre. E o Ryan é uma prova disso de novo. Cara, que é como lavar a alma ver uma atuação dessa do Ryan, não por mim, mas pelo carinho, por saber o quanto isso é importante para o Vasco. Hoje, na live do A Hora do Vasco, eu falei, há muito tempo o Vasco não bota um jogador para virar destaque no time de verdade. Quem sabe não possa estar nascendo o destaque do Ryan, enfim, desabrochando esse talento, cara. Eu tô muito feliz. Vamos que vamos, Ryan, para cima deles. Que é Vasco, porra, como você tá falando. Que honra, cara. Você há de se lembrar que eu fui ao Santiago Bernabéu no jogo Real Madrid e Arsenal e naquela oportunidade falei sobre o interesse do clube inglês no Ryan, que agora tem contrato com o Vasco até o final do próximo ano. Se inscreva no canal. A carreira dele, o lastro de diretor de futebol dele é muito pequeno. Não dá pra gente avaliar muito. E ser um diretor de futebol, ele tem várias e várias valências. Ele tem que ter várias e várias valências. Ele tem que ser um bom gestor, ele tem que ser um cara bom de grupo, ele tem que ser um cara que sabe de contrato, que tem muitos contatos também, enfim, sabe negociar, mas o scout, quando o cara é scout, ele não fica só mapeando o jogador no computador, ele liga, porque o scout completo, o que ele faz? Porra, eu quero contratar aqui, ó, vou falar com o Robson de Souza, porra, quero contratar o Robson de Souza, aí ligo pro empresário dele, opa, tudo bem? Irmão, eu observei teu jogador é muito bom, ponto esquerda, um cara interessante, mas eu queria saber mais informações sobre ele. Qual é o histórico de lesão, se esse cara tá disposto a vir pro Vasco, qual é o salário dele, se vocês estão dispostos a negociar, o que vocês acham, se o clube libera ou não. Então o scout, muitas vezes, ele tem um papel crucial nesse tipo de negociação. Então, eu acho que ele aprendeu muito, principalmente ao lado do Luiz Campos, que é um dos maiores diretores de futebol aí, desse esporte mundialmente. Inclusive hoje ele é conselheiro do PSG, que é o melhor time do mundo e que conseguiu mudar o seu perfil de contratação e conseguiu chegar à final da Champions League, conseguiu massacrar o Inter de Milão com um perfil totalmente diferente. Claro que o Luiz Henrique tem muitos méritos, mas eu gosto dessa globalização, eu gosto dessa troca. Eu prefiro o Admar, mesmo sendo uma aposta, do que trazer Bruno Spindel, do que trazer Freeland, do que trazer diretores que a gente sabe que são mais do mesmo. Eu prefiro um cara que tem um mapeamento de mercado mundialmente falando, que sabe lidar com atletas, que sabe o que é um atleta em potencial. Esse cara, quando ele tem 15 anos de experiência nesse mercado, ele sabe exatamente até a precificação dos atletas. Quanto o Ryan vale? Quanto o Ryan vale para vocês? O Ryan já valeu para o Vasco 12. Para mim, o Ryan sempre foi um jogador, antes do Fernando Diniz, que valeria uns 15. Mas quanto o Ryan vale hoje? 20? 25? 30? Eu não sei. Mais de 20 ele vale. Pelo menos 20 ele vale. Isso eu não tenho dúvida. Mas um cara que tem 15 anos de mercado, que é scout, que já participou de várias negociações, ele sabe muito mais do que a gente. Então esse cara vai chegar também para, opa, esse moleque aqui, que tem 18 anos e é um cavalo? Um cavalo, fisicamente? Chuta bem de fora da área, tem presença de área, é veloz, é alto. Quanto esse cara vale? O Admar talvez consiga precificar o Ryan melhor do que o próprio Vasco. Agora, a gente tem que saber se a necessidade do Vasco vai acabar dando uma ocasião pro ladrão, que é vir um clube lá de fora, o cara vem, oferece 18 milhões de euros, oferece um salário astronômico pro Ryan, e aí? E o Vasco refém de suas contas. Vende ou não vende? Eu acho que hoje
O Vasco tem que segurar o Ryan até o final do ano. Porque com essa quantidade de futebol que ele tem demonstrado, com os números que ele tá conseguindo ter, o Ryan tá fazendo gol, cara. O Ryan tá fazendo gol, o Ryan tá dando assistência. Cada golzinho que ele faz em Série A de Campeonato Brasileiro, o valor dele aumenta um tiquinho. Compreende? Então, eu acho que o Ryan só tem que ser vendido em dezembro. Que aí você consegue vender o Ryan por 25 até milhões de euros. Ainda mais se o Vasco tiver tido uma temporada consistente. O Ryan é muito bom, tem muito potencial. Eu espero que o Vasco não se sinta refém das próprias contas, caso chegue uma proposta abaixo de 20 de euros. O Ryan é 20, no mínimo, 20 milhões de euros. Tá? Beber uma água aqui. Careca, te falei. Couto na mão do Diniz, dá jogo. Me fala novidades. Alguma coisa pra reforçar pra logo mais? Cara, o que eu posso dizer pra vocês, eu não tenho nome, tá? Eu não tenho nome. Vocês sabem que eu não gosto de ficar especulando bagulho de... Vasco tá buscando um ponta-direita dinamarquês. Não gosto, cara. O que eu sei é que existem algumas posições prioritárias. Uma delas, a ponta-direita, é prioritária para reforçar. Porque é pro lugar do Ryan, Pedrosa? Não. É porque o Ryan é um jogador que pode fazer amplas funções, várias funções. E no segundo tempo, você precisa de um ponta-direita. Tem o Lloyd, que o Diniz acredita ainda que pode recuperar ele, mas a ponta-direita é sim uma posição, no caso, ponta-direita e ponta-esquerda, são posições que o Vasco entende que tem que buscar no mercado. É outra posição também, um zagueiro. A diretoria tem avaliado a contratação de mais um zagueiro. Apesar do Diniz estar satisfeito, tá? Ele está satisfeito com o Luiz Gustavo, ele está satisfeito com o Lucas Freitas, ele está satisfeito com o João Vitor, mas o mercado ele pode se desenhar para uma proposta para o João Vitor, ele pode se desenhar para uma proposta para qualquer outro atleta. Então, assim, a diretoria também busca um zagueiro para essa posição. Mais um volante, ainda não se sabe se vai renovar, se não vai renovar com o Paulinho. Então, não é só para agora, é a longo prazo. Tem que buscar. Aí o meio-campo vai depender muito da resposta do Diniz também. Se ele vai usar o Garré, ali de camisa 10, se ele vai utilizar o Nuno de camisa 10 em algum momento, para essa vaga do Coutinho, que muitas vezes com a saída do Paí, ele não vai conseguir desempenhar como ele desempenhou hoje, principalmente o tempo que ele desempenhou. Então, essa resposta do Diniz vai ser interessante, só que eu acho que a diretoria não pode, de forma alguma, se sentir mascarada com o jogo que aconteceu hoje e nem deixar de dar reforços para o Diniz, mesmo ele falando que não quer. Compreende? Vamos dizer que o Diniz, tô muito feliz com o meu grupo, vou trabalhar com isso aqui. A diretoria não pode cair nesse conto, porque a gente sabe as mazelas desse elenco. A gente sabe que esse elenco é deficiente em vários momentos. Então, tem que trazer jogador. Vasco se aproxima de acerto com Rafael Toloi, livre no mercado. O Vasco está muito próximo de anunciar um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do experiente zagueiro Rafael Toloi, de 33 anos, que está livre no mercado após não renovar seu contrato com a Atalanta, da Itália. As negociações estão na fase de acerto de salários e tempo de contrato. Pessoas próximas ao jogador confirmam que Toloi vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, especialmente pelo projeto apresentado pelo Vasco, que busca se reestruturar e brigar por posições mais altas na tabela do Brasileirão. Rafael Toloi tem uma carreira consolidada no futebol europeu, onde defendeu o Atalanta por 8 temporadas, sendo inclusive capitão da equipe e conquistando a UEFA Europa League recentemente. O jogador também possui passagem pela seleção italiana, onde disputou a Eurocopa de 2021, sagrando-se campeão. O anúncio oficial pode ocorrer ainda nesta semana, caso tudo caminhe dentro do esperado. Rafael Toloi seria o primeiro grande reforço da era de Mar Lopes no futebol cruzmaltino e deve chegar para ser uma liderança dentro e fora de campo.